trabalho. Oi, Madá. Boa noite, Giba. Você pensa que é fácil, né? Mas quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo. Ô, Madá, hoje eu quero até, já que está assim, todo diferente, eu quero, antes de você começar, dar as boas noites para as pessoas que estão aqui, antes, né, que Sim. aguardaram aí 10 minutos, né? Então, assim, ó, a Fábia Elmur, tá? Certo? Acho que pronunciei Certo. correto, né? Fábia Elmur. Elmur. O grande Irã Hudson, direto de Melbourne, na Austrália, pontualíssimo, sempre aqui com a gente. Sim. O nosso pai do ano, Cristiano, que estará depois aqui presente conversando com a gente, mas né, no meio do programa. A Ivone Correia, que A está... Ivone, pessoa ilustríssima, hein? Depois eu explico quem é a Ivone. Ótimo, legal. Bem-vinda, Ivone. O André Gasparini, dando Um uma boa grande noite para a amigo, gente. trabalhamos juntos, Isso. E aí a Solange Fonseca, tá? psicoterapeuta. A Natalice A Natalice, Souza, toda quinta é conosco aqui, você já sabe, né? Natalice não perde. nossa vitrinalta. A É, Thalita Nogueira, super tá prazer dando boa noite, a recebendo. Thalita Nogueira. É, A Ana Maria Roque Bezerra, super prazer tá? receber. Bem, seja bem-vinda, Ana Maria. A Ivone Correia, dando boa noite, tá? E isso aí. E os demais, fica boa noite para todos. E agora é com você, Madá, anunciando o seu convidado de hoje para esse especial Papo em Alta. Muito bem. Então, reforçando, um beijo para todos vocês, meus queridos amigos vitrineiros e vitrinautas, principalmente você que está sempre aqui comigo, todas as quintas-feiras, aqui no Giro da Vitrine. E hoje, Giba, eu tenho um convidado para lá de especial. Sabe por quê? Sabe quando a amizade de uma família, não estou falando nem eu com ele, mas uma amizade de uma família, a gente já não sabe mais se é só amizade, se é já família, porque a gente, né, sabe, crescemos juntos praticamente, parede com parede, e eu ensinei tanta coisa para aquele menino, e o menino depois me ensina muitas coisas, né? Tem dois ensinamentos aqui que depois É são mútuo, né? coisas que é mútuo, né? Você está falando do ano de 94. 94, 94. antes de chamá-lo, né? Antes de chamá-lo, em 94 eu sofri um acidente de carro. E todo mundo, eu bati o carro, né? Eu estava andando e o poste atravessou a minha frente. Você acredita nisso? E aí todo mundo ia me Que visitar e poste falava, malvado. poste malvado, todo Poste mundo ia me malvado. visitar e falava, você nunca mais vai dirigir, não sei o que, aquelas coisas de gente, sabe? E ele foi o único que me visitou e não falou do acidente, falou de tantas coisas, de teatro, de música, e nós demos muita risada, e eu estava sem poder andar, fiquei 6 meses sem poder andar. Foi a única pessoa que me visitou e colocou o meu astral lá em cima. Um amigo querido, hoje um professor, um doutorando em teologia, empresário, uma pessoa que, para mim, tem um lugar muito especial no meu coração. Então, eu chamo agora para tomar um café comigo, porque ele ama café, Sandro Gomes. Boa noite. Boa noite. Já que é para tomar café, já vamos chegar tomando Vamos café. tomar. Exatamente. Boa noite, Madá. Boa noite, Giba. Boa noite a todos que estão aqui conectados com a gente. Uma honra estar com vocês essa noite. A honra é minha e muito obrigada, viu? Porque eu sei que você tinha um compromisso muito importante hoje, mas fez aí, mexeu os seus pauzinhos para estar aqui conosco hoje. E, Giba, a Ivone é a mãe do Sandro, minha querida amiga também, que está ali ligadinha conosco hoje. Sandro, querido, eu apresentei você bem resumidamente,
Mas eu te dou aí 30 segundos para você fazer uma apresentação um pouquinho melhor, né, do que você tem feito, quem é o Sandro para os nossos vitrineiros e vitrinautas. Mas só nessa pequena retrospectiva que você já me fez eu viajar no tempo, em 94, eu estava quase chorando aqui de emoção, não é? E é tão lindo ver isso, né? Eu estava imaginando chegar aqui e falar para você, mas você está me entrevistando, sendo que tinha que ser o contrário, eu tinha que estar com você, né? E você vem a mim, é uma honra mesmo. E a Madá, você vai além da amiga, você é uma irmã, é uma mentora, é uma parceira de longa data e é um privilégio mesmo, uma honra. É como se eu tivesse, como nós falamos, que eu estivesse na sua casa aí batendo papo, ou ali na Jaime Torres 823, 827. Né? Entregou nosso endereço antigo. Já dou logo, não tem problema não. Eu estava ali no portão, onde poucas pessoas fazem isso ainda hoje, né? À noite, no portão, trocando ideia. Exato. E obrigado. Bem, eu sou o Sandro Gomes, um pai de 2 filhos, Vinícius e Diego, casado com a Carla há 19 anos. Né? Um homem simples, uma pessoa simples que tenta viver a vida como ela é e tenta, no meio do caos, trazer um pouco de alegria, de sorriso, no meio de tanta tristeza, sabendo como que é essa vida, mas, ao mesmo tempo, tentando trazer um pouco de harmonia. Eu acho que essa é a minha função, de tudo, é o legado que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus amigos, né? Legal. Fazer mais pontes do que criar muros. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui. Sem dúvida. Sandro, hoje o nosso tema é missão e propósito, né? E eu sei que você, quando começou a sua trajetória, teve um momento que você falou, pô, é aqui, essa é a minha missão. Conta para nós quando que você descobriu a sua missão e qual é a sua missão? Ixi, vamos tentar ser. Enfim, eu venho de um berço cristão, né? E eu sempre tive um sonho de trabalhar firmemente na querida Igreja Católica Apostólica Romana, sempre tive isso, desde pequeno, fui educado com princípios cristãos. Mãe, Dona Ivone, que está aí, sempre me educou assim e sempre me envolvi muito nisso. Mas realmente, num determinado momento da minha vida, com 25 anos de idade, eu tive um insight, né? Algo bem transcendente que fez toda a diferença, né? Mudou tudo meu pensamento, o que nós chamamos do grego de metanoia, uma mudança radical na minha mente e no meu coração, que a partir daquilo fez eu ampliar a minha visão sobre o mundo, ampliar a minha visão sobre valores como família, Deus e amigos, e por meio dessa experiência transcendente, Madá e Giba, eu e amigos, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, né? Eu entendi da parte de Deus claramente que eu tinha que parar de viver do meu jeito, não é? Aquilo que a gente sempre aprendeu desde pequeno, né? Pai nosso que estás no céu, mas a gente falava de uma forma, seja feita a tua vontade, desde que seja a minha também, na prática. E eu tentei, na minha pequenez, na minha limitação, fazer a vontade dele, e aí eu tive que ser extremamente radical com esse propósito que ele colocou no meu coração. E a partir daquilo eu radicalizei mesmo e segui um caminho bem difícil, confesso a você no início, mas que hoje eu vejo os frutos daquilo que foi proposto no meu coração. Então, eu entendo hoje, Madá, daquele que aconteceu comigo há praticamente 23 anos atrás, eu estou com 48 hoje, que eu tento, nesse legado, nessa missão que Deus me deu, sair do campo da comparação e da competição e entrar no campo da cooperação e da comunhão. E assim, quebrando esses paradigmas que às vezes separa as amizades, separa as religiões, tentar fazer aquilo que nós chamamos de hipodigma, o que nos une. Uhum. Então, essa é a minha missão, ter um diálogo, ter amizades naquilo que nos une, e não no que nos separa. Então, basicamente foi esse o caminho.
E eu acho bem bacana quando você fala isso, né? Porque é tão difícil, né? Quando a gente. Eu até fiz uma chamada do programa, falei assim, calma aí, a gente não vai falar de religião, porque as pessoas têm um certo medo quando a gente aprofunda, porque por falta do conhecimento, por falta da comunhão, por falta da união, porque nós podemos cada um seguir o seu caminho e todos nós temos comunhão e união, não é isso? Eu entendo assim, ó, alguém já disse, né, um autor desconhecido, alguém já disse que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Eu digo que pouca teologia nos afasta e nos fazemos religiosos. Agora, muita teologia nos fazemos espirituais. E nessa Uhum, espiritualidade a gente consegue dialogar com o diferente, com o plural. uhum, Então é só estudar um pouco mais que a gente vai ver que Deus formou e criou todos nós. sim, sem divisões. Sem divisões. Divisão é nós que criamos. Exatamente. Sandro, até para que todo mundo fique na mesma página, né? Porque tem muita gente já nos assistindo aqui, nos acompanhando. Eu te perguntei sua missão, e o nosso tema é missão e propósito, né? Existe uma linha tênue, mas é diferente, né? Missão é uma coisa, propósito é outra. Explica para o pessoal a diferença entre missão e propósito. A missão tem muito a ver com aquilo do ir, tem a ver com aquilo do ter aquela convicção, né, interna, tem a ver mais com a questão também da sua mentalidade, daquelas convicções que no decorrer da sua vida vai sendo construído e você tem que ir. O propósito é realmente a linha tênue, porque é o objetivo. Não é? Você tem uma missão na vida, fazer o bem para as pessoas. E como você vai fazer? Como vai ser esse propósito? Então você vai agindo de uma forma que você vai respeitando, gerando respeito e confiança, que são os dois passos que você constrói isso. Então, de uma forma muito simples mesmo, sem pegar na nossa época, Giba, o Aurélio, né? Não tem mais isso, é o Google, sem pegar no Google e definir lá significado de propósito, você vai ver Missão, lá, propósito. objetivo. Significado de missão é aquilo que está no seu coração, aquilo que você vai e você faz com prazer, não com medo, não com culpa e muito menos por barganha, com medo de alguma entidade que vai te castigar. Mas é que você faz aquilo ali que faz o bem, né? É mais ou menos esse caminho. Só um parênteses aqui, que se entrou a mãe, entrou a irmã também. Carolina Quem Corrêa foi está a dando irmã? boa noite para Ah, Madá. Carolina, meu Deus do céu. Carol, beijo para você, querida. Carol foi minha secretária, olha, marcou minha vida, viu, Carol? Muita E se eu não saudade. falar que a Ana que vocês falaram aí apareceu, a Ana é sensacional. A Ana é a minha presidente da equipe diaconal lá da igreja. É Ah, um que doce de bacana. pessoa. Eu tenho aprendido muito com ela também. Um beijo no seu coração, Aninha. No coração. Então, Muito só para legal. retomar, eu penso nisso. Propósito como objetivo, como meta de vida, aquilo que nós entendemos, precisamos fazer. E tem que ser de uma certa forma, um pouco mais pragmático. Né? Você não Uhum. pode ficar desviando o foco, não. Você tem que ter um esforço para que aquilo aconteça. E a missão é aquilo que arde, né? Arde. Ó, eu estou falando com vocês, mas eu fico vendo os comentários. Entrou aqui a minha Larga primeira os dama, comentários que depois a gente vai lá. Já a mulher já entrou aí também, minha Carla mulher entrou aqui. Trevisan. Ai de mim que sou pecador, né? Minha linda e querida esposa está aí, Carlinha, de longa data, companheiríssima. Que é Então, sensacional eu também, vou por Carla. esse caminho, tá, Madad? Sobre missão, eu estou Uhum. sendo muito simples para a gente trabalhar um pouco mais. Uhum. Sandro, anteriormente, um pouquinho, uma fala sua anterior, né, que você estava realmente explicando sobre missão e propósito, eu lembrei que um dia nós estávamos conversando, estava até dentro, no seu carro, e você estava falando de ministério, né, das pessoas e se identificarem com algo que lhe dá prazer dentro do ministério e seguir. E aí você estava contando a história de um rapaz e que ele estava muito focado só, que é tipo o meu primeiro amor, né? Quer fazer tudo dentro da igreja.
E aí você falou para ele assim, isso me marcou, eu acho que, e até uso muito isso hoje, né, essa frase, né? Você falou assim, olha, o conselho que você deu para ele, assim, começa primeiro dentro da sua casa, não é? Não sei se você se lembra disso aí. Começa nesse. Lembro. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria até que você aprofundasse isso, porque eu acho que isso tem muito a ver com missão e propósito, que às vezes as pessoas confundem, né? Quer fazer, quer se entregar tanto e esquece que é algo bem maior, mais complexo. É que as religiões, como um todo, ela tem um sistema que quem não conhece e entra se apaixona de uma forma até exagerada. Isso em todas, né? É natural, ela é envolvente, ela é atraente, ela tem suas programações, ela tem o seu fluxo, e você fica encantado, porque você vai ouvindo experiências de um, de outro, e todos que chegam lá na minha comunidade de fé e falam, eu quero largar o emprego, eu quero não sei o quê, eu quero me dedicar, eu quero... Eu falei, pode parar tudo, pode parar. Eu falei assim, como que você é dentro de casa? Se você não é casado, o que seus pais falam de você? Começa a melhorar aí a questão do respeito, a questão da educação. Começa. O que você estudou o quê? Que você é formado em quê? Eu quero fazer teologia. Não, faz uma formação primeiro. Administração, economia, psicologia. Estuda um pouco, né? Como eu disse, vai estudar, vai se aprofundar, procura uma profissão, não entra nessa seara simplesmente pela emoção, porque paixão, vocês sabem disso, é passageira, né? É gostoso. É muito gostoso. Mas não dá para ficar comendo todo dia bolo de chocolate com chantilly ou com uma cereja todo dia. Você tem que almoçar, você tem que comer uma salada. É mais saudável. Você pode uma hora ou outra comer. Então, religião para mim é sobremesa. É aquela paixão, aquela coisa, aquela guloseima, que a pessoa fica assim, extasiada, e ela sai de um domingo e já quer ir no outro domingo, daí, se puder, fica de segunda a segunda. E ela foge do campo da realidade. Isso vira doença. Fica um vício. Então eu sempre falo para as pessoas, estamos junto, calma, né? Tem muito tempo ainda, nós todos ainda somos jovens e tem muita coisa para acontecer. Então é frustrante porque algumas pessoas não entendem e vão atrás realmente. Eu digo que numa comunidade de fé, ou quando vão conversar comigo, existem alguns grupos dentro dessa comunidade, como todas elas. Existem aqueles que querem se tornar membros e querem caminhar com você, existem os simpatizantes, que vão uma hora ou outra, e existem os usuários. O usuário é aquele que só vai lá para sentir aquele êxtase, e depois, se ele não tem aquilo que ele recebe, ele não é ele é um cliente, né? Ele só vem para usufruir, só para absorver. E a gente, tudo bem, só que você não pode dar muita expectativa para uma pessoa dessa, Madá, Giba e colegas, porque isso faz mal para a saúde da pessoa. E aí vem a questão da exploração. Quem sabe trabalhar nessa dinâmica, explora milhares. Sim, isso aí a religião é uma porteira aberta para exploração, né? Então, a gente trabalha muito com isso. Você quer ser o quê quando crescer? Não lembra quem falava isso pra gente? Quer ser o quê quando crescer? Espiritualmente também. Todos nós somos seres espirituais. Temos essa carência. E temos que saber ter essa dosagem, né, da sua vida, a sua alimentação física, a sua alimentação emocional e também a sua alimentação espiritual. Nas devidas proporções, comendo bem, equilibradamente, vive muito bem. Eu acho que é muito legal quando você fala isso, para que as pessoas possam até raciocinar sobre essa questão, né? Do quanto a gente tem que ter os pés no chão para que a gente não fique, né, meio paranoico quando se fala em religião. A Fábia Elmur tem uma pergunta para você, Sandro. Ela diz assim, Sandro, depois que você teve o insight, foi fácil ou você sentiu que as pessoas desconfiavam? Pergunto isso porque as pessoas não estão acostumadas com atitudes desinteressadas e, ao mesmo tempo, de apoio. Bacana essa pergunta da Fábia, hein? Show. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Primeiro, não foi fácil. Não foi fácil porque eu também entrei na questão da alienação, tá, Fábio? Eu, no primeiro ano que eu tive esse insight, eu achei que estava todo mundo errado e só eu estava certo. Então, a gente entra nessa doença. Graças ao nosso querido e bom Deus, eu tive mentores, pessoas que me colocaram com 25 anos de idade, assim,
na terra e não muito no céu, né? Porque a gente acha que a terra virou céu. Então, porque a experiência, a transcendência faz isso com a gente. Então, eu tive que ter um tempo de maturação, e eu confesso a você, Fábio, que foi por volta de uns 3 anos, até voltar à normalidade. Com 28, que eu já estava mais tranquilo, eu poderia mais dialogar com as pessoas. Antes não era um diálogo, era um monólogo, né? O processo de mudança, ele faz com que tudo que você fez no primeiro momento está tudo errado, e tudo que você está tendo naquele momento está tudo certo. Isso é radical, né? Até demais. Aí eu me tornei um religioso. Eu era um religioso e no primeiro momento eu me tornei um religioso. E foi difícil desmistificar isso, me desintoxicar da religiosidade. É um processo lento. E eu tive que experimentar isso, como diz aí, na carne, né? E perdi muitos amigos, depois recuperei eles. Tá aqui uma. Você era chato, né? Você ficou chato, né? Chato pra caramba, né? Eu costumo dizer que no meio, aqui no Giba, no meio evangélico, diz que no meio muçulmano tem o xiita, né? E no meio evangélico, que no meu caso, o evangélico tem o xaato. Eu era um xaato, né? Tinha o xiita e o xaato. Mas depois eu tive outra conversão e entrei no campo da espiritualidade. E hoje, acredito que estou mais tranquilo, mais equilibrado. Não é só no campo da religião. É verdade. Política também. É verdade. Política também. É verdade, é verdade. E você teve agora, recentemente, fazendo uma viagem, eu diria, missionária, sim ou não? Opa! Teve em Angola, acabou de chegar, né? Quantos dias? Tem 10 dias 20 que você dias. voltou? Nunca fiquei tão Tem longe 20 dias que você já voltou? Tem 20? Não, já faz uma semana que eu voltei. Fiquei 20 dias lá. Semana que você... Isso. Conta um pouquinho o que você foi fazer lá em Angola. Lá nós fomos participar de um projeto de dar teologia para os universitários, para os bacharelados em teologia de Angola. Como que é isso? A gente quer quebrar a questão da colonização. Aqui no Brasil, a gente tem muita influência norte-americana. E o impacto disso é muito ruim, né? Então, o americano, ele quer ensinar o conteúdo, ok, a cultura fica com eles, né? A gente não quer, nós somos latinos-americanos, não somos norte-americanos. E lá na África, existe mais ou menos essa influência brasileira, por incrível que pareça. Eles têm para com o Brasil, assim como muitos têm para com os Estados Unidos. E o nosso projeto, né? Eu sou um dos coordenadores desse projeto de mestrado em teologia, foi levar conteúdo teológico para a construção de professores angolanos. Ah, que bacana. Então, não é só toda hora eu ficar indo para lá para ficar dando aula, não. A gente está preparando, treinando um grupo de 26 professores, 3 mulheres, professores e professoras, e o objetivo é que eles, terminando o curso de mestrado, eles possam dar aula em bacharel em teologia. Então, foi muito intenso. Eu sou professor de teologia bíblica e estivemos com uma missionária chamada Nauzira Nascimento, vocês podem procurar. Ela é muito mais conhecida do que eu. Como ela costuma dizer, ela é uma fofa, ela é muito legal, e ela ficou 17 anos em plena guerra civil. Ela é conhecida como uma missionária que não abandonou na guerra, não abandonou o país. Nossa, isso que foi na Guerra Fria, para vocês terem ideia, onde a União Soviética apoiava um partido e os Estados Unidos apoiavam outro partido. E na cidade onde nós estávamos, que era Uambo, né? Luanda é a capital, Uambo é uma cidade universitária, é a distância de São Paulo-Rio, para vocês terem uma noção. Nós descemos em Luanda e pegamos um avião até Uambo. E lá tem a cidade universitária, e lá tem o seminário batista angolano, baptista, né? Eles são colonizados pelos portugueses. Uhum. E lá nós fizemos esse trabalho intenso, 2 semanas intensos, dando mestrado, e sem contar a experiência cultural, transcultural, enfim, foi assim, entramos num país comunista, respeitamos a cultura, mas não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Não tem nada a ver com a nossa... Apesar da língua ser praticamente, dá para identificar, saber o que estão falando, mas assim, totalmente diferente. É muito interessante. Eu já tinha ido para Portugal, eles são muito mais parecidos com os portugueses do que com os brasileiros. Educação, né? Educação, diga-se de passagem, no meio de tanta pobreza, de tanta pesado, opressão, você tem uma educação irrepreensível.
Eu brinquei com os meus, com a minha comunidade de fé. Eu falei, lá ninguém fala nós vai, nós volta, lá não tem problema, lá o pessoal fala o português corretíssimo. Né? Então isso é Que bonito. bom, né? E é bonito de ver assim, né? Numa situação, o saneamento básico é precário, mas pessoas felizes, pessoas que sabem viver com pouco, e foi um impacto, foi realmente, valeu muito a pena, viu, Madá e Giba? Isso é lindo, né? Ter a possibilidade de, além de conhecer outras culturas, também levar conhecimento, né? Isso é fantástico. Olha, o nosso diretor aqui está me avisando que eu já estou quase para encerrar aqui o nosso bate-papo. Giba, eu queria que você colocasse depois, você pensa aí, sabe quando alguma coisa fala assim, quando eu falo assim, né, que, pô, Sim, a Fábia, eu tenho certeza, vou pedir para o Aderbal montar um desse daí. eu tenho certeza que a Vou Fábia foi pedir uma para o que já Aderbal falou montar. agora. Entendeu? Vou pedir para o Aderbal. Mas tem algumas, ainda tem aqui, ó, acho que tem duas coisas que é interessante, Madá, só que já aproveitando o final, a Natalice que falou essa questão aqui, né, que importa o respeito acima de tudo, né? Sensacional. E ela aqui de novo dizendo, está aqui, que acha maravilhoso esses trabalhos, se referindo aos trabalhos que você realizou lá na África, né? África. Tá? E a Miriam também falou, né? A Miriam falou assim: também não perco, amo, aprendo muito, informações valiosas. Várias pessoas comentando aí. Mas, Sandro, estamos quase encerrando. Então, antes de encerrar, eu queria fazer duas perguntinhas rápidas aqui, aí se você puder responder rapidamente, depois eu quero fazer um comentário e tem a ver com a tua presença hoje aqui, inclusive. Primeira coisa, para a gente encerrar, muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer sua missão. E eu falo isso por experiência, né? Quando eu vou atender uma pessoa em mentoria, normalmente as pessoas não sabem qual a sua missão e pensam que sabem, mas não sabem. Você sente isso também, que muita gente ainda não descobriu, grande parte não descobriu sua missão? Está só comendo arroz e feijão e pagando boleto? Com certeza, porque uma cidade como São Paulo, principalmente quem está em metrópolis, parece que não dá tempo da nós pensarmos, né? Então, tem que pagar o boleto, tem que fazer, a gente faz as coisas tudo no automático. E entende o seguinte, o que eu ganho com isso, sabendo da minha missão? Eu preciso ganhar dinheiro, né? É exatamente isso que as pessoas têm em mente, Madá. Então, as prioridades. Né? A pessoa quer praticar, mas não pensa na teoria. A teoria tem a sua relevância. Reflita um pouco mais, leia um pouco mais, tenha um pouco mais de qualidade de vida, aí você vai ver que, naturalmente, se você não sabe aqui que está assistindo, não sabe a sua missão, se você tiver um pouquinho de tempo e um pouco mais ouvir e falar menos, as pessoas vão falar qual é a tua missão. Elas vão andar com você e falar, você já parou para pensar sobre isso aqui? Porque nós, às vezes, exalamos, expressamos, né, verbalizamos, mostramos quem somos e a gente não consegue ver isso. Né? Não consegue. O espelho não permite a gente ver isso. Mas as pessoas olham para nós e sabem, viu? Você mesmo sabe identificar facilmente missão de pessoas, acredito que o Giba. As pessoas um pouco mais experientes falam assim, será que a pessoa não se tocou? Mas o jovem, aquele que tem um monte de emoções à flor da pele, ele está preocupado em fazer, em não pensar. Mas pensa um pouquinho antes, que aí depois tem tempo para fazer. Encerrando, eu queria fazer aqui uma confissão. Às vezes, eu sou uma pessoa que eu ensino muitas pessoas não deixarem para amanhã o que precisa ser feito, né? Mas o brasileiro, até fazendo um contraponto com o que você falou aí de Angola, África, Portugal, nós brasileiros temos um costume que é assim, depois eu passo lá, amanhã eu vou lá, não é? Não é isso? O brasileiro tem muito, e às vezes não cumpre essa palavra. E eu tinha, porque ele faleceu há pouco, um grande amigo, e eu falo assim, poxa, eu preciso ir lá, preciso ir lá, preciso ir lá. E aí, de repente, chegou no meu WhatsApp, falando que ele tinha morrido, falando já até
né, do velório, tudo. Quando eu vi a foto, eu levei um choque. E eu poderia ir, porque teve uma missa de corpo presente, eu poderia ir à missa. Eu falei, eu não vou. Porque o que eu tinha que fazer, eu não fiz, que era em vida. E essa pessoa que você acha que já sabe de quem eu estou falando, também foi um mestre para você, como foi um mestre para mim. Então, eu queria dedicar o programa de hoje ao Frei Lúcio, um frei que nos ensinou muito, né, Alessandro? Sim, lógico. Então, a minha mensagem para todos que estão nos ouvindo, não deixe de visitar as pessoas que você sente no coração que precisa visitar. Vai lá, visita, manda mensagem, liga, se faz presente. Porque é em vida que a gente diz que ama, não é? Eu Eu queria tenho que uma. você encerrasse falando um Eu pouquinho não tem dele, como porque você você falou do também Frei aprendeu. Lúcio, né? Aprendi É, com ele e obrigado por esse espaço mais uma vez, Giba, agradecendo a vocês todos o carinho, o respeito e um privilégio, me senti honrado de estar com vocês. Mas esse Frei que a Madá falou, eu estudei tanto com ele deu tanta oportunidade, consegui estudar com o bispo, um menino de 18 anos, ele investiu, ele dava passe de ônibus. Não sei se vocês sabem o que é passe de ônibus, alguns sabem. CMTC, não sei se vocês sabem, que é Viação São José, então era um menino de 18 anos que existia isso na minha época, né? E, e ele falou assim para mim, você nunca saiu da igreja. Você nunca saiu da igreja. Nós preparamos você para os batistas. Então, eu te respeito como sacerdote também. Então, isso eu guardei no meu coração e ele sempre me respeitou e eu sempre o respeitei. Quando eu assumi o ministério, eu fui lá e falou assim, vamos bater um papo agora. E ele me respeitou como igual. Isso fica no meu coração e eu sei que ele está num lugar muito especial. com toda Não tenho certeza. dúvida disso. E como eu aprendi com você, como aprendi com o Frei Lúcio e todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida. Saibam, hoje a gente fala tanto de mentoria, de coaching, sempre tivemos, só não tinha o nome, a nomenclatura. Eu até pretensiosamente diria que eu fui só uma das primeiras coaches suas, né? Não tenho nem dúvida. E hoje você é meu, não tenho dúvida também, né? Eu aprendo muito com você, você sabe disso. É um menino de 13, 14 anos atrevido, né, que aprendeu muito, levando porrada na vida, mas aprendemos sim, estamos aqui, vivos da Silva. O que eu falo para você que está assistindo a gente, e ficou esse período, e só fechando a minha fala, tenha no teu coração uma palavra que faz toda a diferença na vida de qualquer um de nós, chamada gratidão. Agradeça a pessoa do teu lado, agradeça a sua espiritualidade, o Deus que você crê, agradeça, saiba ser uma pessoa grata todos os dias. Dificuldades todos nós temos, a vida nunca foi fácil, ninguém nunca falou pra gente que a vida ia ser fácil, mas saiba conduzir a vida com o coração grato. Isso faz toda a diferença no trabalho, na religião, nos seus relacionamentos interpessoais. E é esse sentimento que eu tenho pela Madá, e agora conhecendo o Giba, se eu posso chamar já de amigo. Muito obrigado por essa oportunidade e por vocês que estão nos acompanhando. Eu agradeço também. E eu quero aproveitar e interromper a Madá, porque, além de a gente estar acabando, eu quero dizer o seguinte, ela está me devendo, o Sandro, devendo, e ela sabe que ela está me devendo, um programa, não aqui no Giro da Vitrine, eu já falei isso com ela lá há muito tempo, sobre espiritualidade, tá? Então, ela vai ficar aqui agora, de público aqui, carregada de chamá-lo para com essa culpa, e de chamá-lo, né, para um bate-papo, não na quinta-feira, inclusive você também parece que tem problemas na quinta, né, não é? Tá, hoje, gentilmente, né, mas uma outra data, num outro, né, aqui no canal, para um tema que a Madá está me devendo há muito tempo, que é discutir espiritualidade com bastante tempo, né, com aí um programa de uma hora e meia, aí que a gente bater um papo. Você já está previamente convidado e eu acabei de sinucar a Madalena Braga. Estou numa sinuca de bico agora. Ao vivo e a cores. Ao vivo e em cores, não tem jeito. Mas, gente, olha, o programa hoje foi maravilhoso, como tem sido todos os papos em alta, mas hoje aqui com meu querido amigo Sandro, um beijo para Carol, reforço meu beijo para Carol, irmã do Sandro, para a mamãe Ivone, minha querida amiga também, muita saudade. Eu vou visitar vocês já, hein? Me aguardem, qualquer hora eu apareço lá.
viu? E tem muitos amigos aqui, ó, Fabiana, eu compartilho, sou muito grata por ter conhecido a Madalena, Natalice, André Gasparini, meu querido amigo, muita gente que eu amo aqui, Solange, muita gente falando conosco hoje, não tem nem como falar todo mundo. Então, você já sabe. Sandro, gratidão pelo dia de hoje, muito obrigada. E você que está aí do outro lado já sabe, todas as quintas-feiras, 20 horas, você tem um encontro marcado comigo, Madalena Carvalho, aqui no Papo em Alta. Quinta-feira que vem não tem programa, feriado, mas depois a gente já tem convidado, durante a semana você fica sabendo. Um beijo e até lá. Ah.